Olá, turma. Bom dia, tudo bem? Bom, gente, então vamos retomando aqui, né? Nossa dinâmica e estrutura de estudos. Depois de termos passado pelos conceitos introdutórios, né? Pelos tipos da pesquisa, em seguida trabalho na dimensão da concepção. Aula passada, né? Inclusive foi deixado um vídeo que trabalhou a demanda da mensuração e do escalonamento. É preciso agora a gente trabalhar e olhar um pouco para a demanda da perspectiva, né? Da elaboração do questionário, tá? Então, dentro dessa dinâmica, o material expositivo já está para vocês, tá? Então, esse vídeo de hoje ele é mais para complementar essa perspectiva da elaboração do questionário e já orientar nessa nossa ida ao campo, tá? Então, gente, esse mês de novembro, né, que está chegando aí, ele vai ser um mês bastante decisivo para o nosso resultado, porque a partir de hoje nós vamos olhar exatamente para essa perspectiva de como montar nesse questionário, entendendo aí que o questionário, né, já entrando aí no conteúdo, ele tem que ser visto como uma perspectiva, gente, de uma técnica, tá? O questionário ele tem toda uma mística, né? Ele tem toda uma estrutura a ser seguida, tá? E ele precisa ser entendido como uma ferramenta, né? Porém, os autores, em sua maioria, tratam o questionário como uma técnica. E aí, qual que é o desafio, né? Qual que é a função desse questionário? É fazer, gente, com que nós consigamos atender aos objetivos da pesquisa, tá? Ele não tem uma outra função senão responder a pergunta principal, fazendo com que nós cheguemos, né, ao objetivo da investigação. E aí, dentro dessa dinâmica, o que é que a gente precisa trazer, né, aqui para o nosso entendimento? Os autores, e aí fazendo aqui uma parafraseado, né? O autor ele trata na definição estrita como uma técnica estruturada para a coleta desses dados, tá? Consistindo numa série de perguntas escritas ou orais que o entrevistado, no caso, tem que responder. E aí, dentro dessa dinâmica, e para nós, da disciplina de pesquisa e análise de mercado, temos que trabalhar essa demanda entendendo que o questionário ele vai objetivar a gente transformar esse jogo, né, as informações em um conjunto de pesquisas específicas. Adriano, que informação é essa que você fala? É todo o arsenal teórico, é todo o elemento constitutivo do problema, né, que nós investigamos, ou seja, nós teremos o imenso desafio de transformar todas essas informações em perguntas para que o entrevistado, tá, ele tenha condições de responder. E aí o questionário ele vai servir ainda, gente, para motivar, né, incentivar o entrevistado a se deixar envolver. Por isso que nós vamos ver logo mais a demanda da importância da estruturação, tá? E o questionário tem ainda o viés de minimizar os erros, né? E aí lá no capítulo, perdoe-me, no slide 8 tem toda uma estruturação que toda a nossa aula poderia ser realizada com a demanda dessa estrutura, né? Porque o primeiro ponto, a gente, é especificar a informação necessária, tá? Nós pesquisadores, no ato da demanda da concepção, ainda no planejamento, né? E quando chegamos nesse momento tão rico que é montar o questionário, qual que é o nosso desafio? Nós vamos ter que minimamente, tá? E aí de maneira bem ampla, especificar a informação necessária. O que é que nós queremos atingir? E aí, para isso, eu olho para o objetivo da pesquisa, eu olho para a pergunta norteadora para que nós tenhamos aí uma consistência na pesquisa. Senão eu vou ter objetivo para um lado, hipótese para o outro, pergunta norteadora para o outro, e aí o questionário ele vai ficar meio que sem função. Tá? Então, a primeira demanda que eu trago é a importância de especificar a informação, passando aí pelo método de pergunta, tá? Depois trazendo aí o conteúdo, o que é que a gente vai precisar, né, minimamente ter, planejando essas perguntas, a gente decidindo sobre a estrutura da pesquisa, da pergunta, tá? E aí dentro dessa lógica, nós vamos organizar e escolher o layout. O layout a gente traz como template, né, aquela estrutura na qual nós vamos acolher o layout, que é a forma que a gente vai organizar, tá? Então tudo isso aqui está contemplado
no material, sendo explicado slide por slide, e aqui a minha fala ela vai ser para especificar e detalhar essas perspectivas que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, seguindo o roteiro, o que é que eu preciso trazer também? Depois de nós planejarmos, idealizar, especificar, determinar, organizar, chegando no layout, gente, uma fase importantíssima, que isso nós vamos fazer já na próxima aula, é o que nós chamamos de reproduzir o questionário, né, que é óbvio, ele vai ter que já estar reproduzido, mas antes de aplicarmos, nós vamos fazer um pré-teste, tá? E esse pré-teste ele vai ser dinâmico, nós vamos pré-testar esse questionário. E aí vocês já vão ter que ir pensando, né, como será a aplicação? Vai ser dentro dessa perspectiva, né, no olho do olho, que para hoje está muito difícil por conta da pandemia, né? A gente precisa entender ainda que estamos nesse processo pandêmico, nessa demanda, e esse questionário ele vai ser via forms. Como é que vai ser isso? Tá? Então, dentro dessa dinâmica, nós precisamos fazer o pré-teste, que é o quê? Vai funcionar como uma aplicação antecipada do questionário. E aí nós vamos pré-testar esse questionário entre a gente, tá? Fiquem tranquilos que vai ser aí tudo tranquilo. E aí o conteúdo, gente, nós temos que entender que se não tiver uma utilização satisfatória, para que fazer o questionário? Né? Então não faz sentido nós aplicarmos o questionário se ele não tiver uma função. Né? Se eu não tiver com o questionário, se ele não tiver uma utilização, para que eu vou aplicar? Tá? Então dentro dessa demanda, nós temos que entender o efeito do método e do desenho. Tá? Então nós vamos ter que entender aí o autor orienta, né, a demanda do questionário por correios, que hoje é uma das possibilidades, tá? Porém, nós vamos ver a demanda, de repente, por correio eletrônico, né, para a gente ficar mais fácil. O questionário telefônico, e aí ele traz aí a demanda e a orientação, né? Tipo, eu vou ler o jogo de perguntas e o senhor me orienta de 1 a 5, sendo 1 uma frequência menor e 5 uma frequência maior, certo? Então, aí, quando a gente trata de grau de preferência, né? Então, é uma possibilidade e o slide ele orienta isso de maneira bem clara, tá? E aí, dentro dessa lógica do questionário aplicado de maneira pessoal, a gente vai poder, né, aplicar, não devemos, mas podemos, dentro dessa lógica, e se estivermos no mesmo contexto, tá? Eu só me preocupo com os critérios mínimos de segurança, tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador, tá? Então, atentem para isso. E aí o efeito, né, do método do desenho, gente. O questionário eletrônico, ele precisa ser entendido hoje, né, como um instrumento, tá? E aí é muito semelhante ao questionário por correio, porém ele é aplicado pelo entrevistado obrigatoriamente, tá? E aí quando a gente vem para a demanda do conteúdo, né, o autor coloca: conteúdo de perguntas individuais são necessárias várias perguntas em vez de apenas uma. Então aqui nós temos que olhar lá para o material as perguntas de duplo efeito, tá? A pergunta de duplo efeito ela tem que ser entendida, tá, como uma demanda em que eu faço uma pergunta, mas já canalizo isso para várias demandas, ou o inverso, né? Eu tenho aí duas ou mais perguntas que estão combinadas em uma, tá? Então, é possível fazer essa associação de ideias, né, de forma que eu tenha a expertise de conduzir duas ou mais perguntas em somente uma, que é o que o autor chama de pergunta de duplo efeito. E aí, Adriana, eu não estou entendendo. Traz um exemplo para a gente, né? Você acha que Coca-Cola é um refrigerante saboroso? Tá? E aí a pergunta complementar é: você acha que a Coca-Cola é uma bebida refrescante? Então, dentro dessa demanda aí, nós podemos entender a perspectiva da pergunta de duplo efeito, tá? E aí nós temos que ver se o entrevistado, gente, ele está bem informado. E aí, para nós medirmos, né, para nós termos essa sensibilidade, é o que a gente vai chamar de perguntas filtro, tá? Que elas geralmente vêm no início do questionário e elas servem o quê? Para ver a familiaridade, né, com o produto, com o serviço e de repente medindo aí uma experiência prévia, tá? Porque muitas vezes a demanda do não sei ou do não quero responder, ela pode ser usada, tá? Para reduzir as respostas
para reduzir, né, de repente, o impacto do respondente, no caso, o entrevistado mal informado, certo? Sem impactar no resultado da nossa pesquisa. Então, nós vamos ter que entender que lá na frente a gente vai tabular esses resultados e aí quando as perguntas não estiverem contempladas, né, em sua magnitude, elas podem prejudicar o resultado da pesquisa. Por isso, a utilização de questões tipo filtro, tá? Importantíssimo olhar o autor, gente, ele traz ainda, e nós temos que entender isso, a perspectiva de superar a demanda do entrevistado em conseguir lembrar das coisas, tá? Isso é uma dica assim de ouro e é algo que a gente precisa lembrar e precisamos ter a sensibilidade na hora de estruturar o questionário, tá? Então, essa incapacidade de responder, ela pode acontecer, de repente a pessoa não lembra das coisas, né? E aí o que é que eu digo sempre? Como somos nós os interessados? Como somos nós as pessoas que temos que o objetivo, então, gente, a obrigação é nossa, tá? Não gosto dessa palavra, obrigação, mas a obrigação é nossa de fazer com que o entrevistado ele tenha essa capacidade de responder, tá? Então, o que é o correto, né? Com que frequência você consome, o exemplo do capítulo, em que frequência você consome refrigerante em uma semana típica, tá? Essa é a pergunta mais correta de se fazer, porque a pessoa vai lembrar com que frequência, né? Não uma vez por semana, uma ou duas vezes por quinzena, sei lá, enfim. Então, dentro dessa demanda aí, a gente precisa facilitar a vida, tá? Do entrevistado. É diferente de eu perguntar quantos litros de refrigerante você consumiu nas últimas 4 semanas, né? Sei lá, se eu coloco quantos litros, a pessoa vai dizer, vixe, mas eu tomei 3 copinhos de 250 ml, eu tomei um copão de 300 ml, eu tomei meio litro, enfim. Então, o ideal é a gente facilitar e superar essa capacidade do entrevistado, tá? E aí, talvez os entrevistados se sintam incapazes, né, de dar certo tipo de resposta. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade e orientar esse entrevistado. Por exemplo, se eu pergunto, né, qual que é a perspectiva, qual que é o clima em sala de aula, né? Se eu estou fazendo alguma pesquisa com os alunos, qual que é o clima em sala de aula? O aluno que não é orientado, gente, ele clima, o que é clima, né? É o clima atmosférico, é o clima psicológico, enfim. Então, dentro dessa demanda, nós temos que minimizar esses impactos, tá? Dentro dessa lógica. E aí, um outro aspecto que o autor traz, gente, é a demanda da relutância, tá? Naturalmente, as pessoas elas não vão ter muito interesse em responder, né? Então, nós vamos ter que trazer esse impacto, né? De convencer essas pessoas a fazerem essas respostas. Então, tudo isso está também implicado no nosso trabalho, tá? E aí, a relutância, ela precisa ser minimizada e nós, entrevistadores, né? Nós, pesquisadores, temos que facilitar, gente, o máximo a vida das pessoas. Por exemplo, na elaboração das respostas, muitas vezes o que é que a gente vai ter que fazer? Facilitar a vida do cara, para ele dar só um clique, para ele fazer uma escolha, né? E aí o que é que nós podemos fazer? Quando você vai ao shopping, quais são os produtos que você mais compra? Uma hipótese, né, de pergunta. Aí, se nós quisermos facilitar a vida da pessoa, nós podemos colocar, sei lá, produto eletrônico, né, vestuário masculino, vestuário infantil e tal. E aí a pessoa só clica, tá? Então, essa relutância ela pode ser minimizada quando a gente trabalha dessa forma, tá? Então, a gente tem que ter propósito, né? A gente tem que tratar as informações com riqueza, com delicadeza, tá? E aí fazendo com que nós tenhamos a capacidade de aumentar a disposição, tá? Então o autor até orienta, né, que eu até já havia falado isso também, de que nós coloquemos os tópicos indiscretos ou mais delicados, gente, lá no final do nosso questionário, tá? Esse é o cenário mais correto e vai reduzir essa relutância, certo? Então vamos introduzir as perguntas de afirmação de comportamento, vamos reduzir aquelas perguntas introdutórias, né? E aí lá na frente a gente faz essa demanda dessas perguntas mais indiscretas ou mais diretas, tá? Vindo para um viés mais técnico, gente, que isso também já foi explicado, né? Eu preciso orientar a demanda da escolha das perguntas.
E aí o nosso questionário ele pode ter perguntas não estruturadas, tá? Que são perguntas abertas, né? Onde o entrevistado, desculpa, ele vai ter a capacidade de responder de forma aberta, de forma discricionária, da forma dele, diferente da estruturada, na qual a gente vai especificar um conjunto de respostas possíveis ou de alternativas, tá? Então, isso nós já vimos, tá? Dentro da dinâmica dos slides. E aí eu preciso trazer também, gente, as demandas de múltipla escolha, certo? Que são aquelas nas quais a gente tá bastante ambientado, né? Você pretende comprar um carro novo, né, nos próximos 6 meses e a pessoa vai responder, né, decididamente não comprarei, provavelmente, estou indeciso, provavelmente comprarei, desculpa, a gente fez confusão aqui, decididamente não comprarei, ou provavelmente, né? Então aqui o entrevistado ele ainda está no ambiente de dúvida, né? Porque ele não vai comprar e eu posso colocar no meio lá que eu estou indeciso. Não sei se sim, nem que não. E aí provavelmente comprarei, decididamente comprarei, já indo aqui para o viés assertivo, né? E aí podemos inserir ainda a função outros, tá? Para facilitar quando o entrevistado ele não souber, né? E aí a orientação que eu preciso trazer também, gente, é a demanda da pergunta, né, dicotômica, que é quando eu tenho apenas duas alternativas de resposta, como sim ou não, tá? E aí, via de regra, muitas vezes o sim ou não ele pode deixar a gente assim numa situação complicada, porque pode ser que a pessoa não queira, né? Nem sim, nem não. Qual que é o mecanismo? O que, é que a gente vai precisar fazer? Inserir lá um não sei, né, no questionário para facilitar a vida, tá? E aqui a escolha das escalas, né? Nós vamos fazer uma busca, né, uma visualização no capítulo anterior, que trabalhou a mensuração e os escalonamentos, tá? Embora eu goste muito da demanda de Likert, né, que vai trabalhar aí a, a, as escalas, e aí nós vamos precisar entender e voltar aqui um pouco ao conteúdo, e aí qual que é o grande gargalo, gente, qual que é o desafio que nós temos que trabalhar e superar nesse momento, tá? É a definição, gente, do enunciado da pergunta. Como isso é importante para nós pesquisadores, tá? Ver e entender que a forma como eu pergunto ela está diretamente ligada ao sucesso da minha pesquisa, tá? Então, nós temos que evitar perguntas muito abrangentes, né? Sei lá, o autor até traz esse exemplo. Que marca de shampoo você usa? Tá? A pessoa vai ficar, tá, é seda, é tal, enfim. É, e aí, melhorando a pergunta, né? Que marca ou marcas de shampoo você usou pessoalmente, tá? Em casa no mês passado? Ou, no caso de mais uma marca, liste duas marcas. Então, nós estamos posicionando o leitor já com possibilidade, inclusive, estreitando o uso pessoal, tá? No sentido de alinhando a ideia e conduzindo o leitor para uma assertividade na resposta, tá? Deixando aí, inclusive, observe um lapso temporal, que pode ser que a pessoa nem lembre, ou então seja outra pessoa que faça a compra, né? Então eu não vou estar ligado nessa marca, nesse dimensionamento, né? Então, dentro dessa demanda, né? O slide 28 é importantíssimo, né? Porque ele vai trazer uma estrutura dos 6 Ws, certo? E aí vocês precisam olhar isso para estruturar o nosso questionário, tá? Então, assim, observem, gente, a demanda do enunciado, tá? Uma outra dica que eu preciso trazer, que a maioria dos autores colocam também, é a generalização. Nesse momento em que eu estou precisando responder um problema, que eu estou precisando chegar a um objetivo de pergunta, eu não posso fazer, gente, perguntas generalistas. Eu tenho que ser o mais específico possível, tá? Então, eu preciso olhar para essa demanda de delimitar o máximo que eu puder, tá? Dentro do conteúdo da pergunta, é óbvio, né? O que é que eu preciso saber, tá? Eu não vou generalizar, certo? E aí eu preciso olhar para uma ordem, o autor também traz esse impacto, né?
a ordem das perguntas, como é importante isso. Eu até já falei, coloca as perguntas mais introdutórias no topo, acima, segunda, terceira e quarta, né? Depois vamos entrar aí para as perguntas principais e vamos finalizando. E aí, quando eu trago segunda, terceira e quarta, é uma inquietação dos alunos, né? Adriano, quantas perguntas, né, eu tenho que trazer, tá? Eu preciso orientar você, gente, que dentro dessa dinâmica, dentro desse jogo, né, investigativo, não há um número de perguntas ideal, tá? Tudo vai depender do nosso problema, tudo vai depender da estrutura e do que eu quero barganhar, né? Do que eu quero, do objetivo que eu pretendo, tá? Mas vamos entender que eu não posso ter um questionário, né? Muito curto, sei lá, onde vai comprometer o objetivo da nossa pesquisa. Para quem é mais direto, né, vai de repente, não, já que não tem o número, colocar 3 perguntas. Né, isso pode comprometer, tá? Até mesmo porque dentro de uma lógica eu preciso iniciar com as perguntas introdutórias, né? Socioeconômicas, de repente, né, com perguntas mais de cunho orientativo e até pessoal, depois entrando com as perguntas, então só eu já posso registrar em umas 8 perguntas, né? Então, vamos olhar aí para umas 12, no máximo aí, caminhando para 15, 20, tá? Porque mais que isso não precisa. Mas, Adriano, eu estou iluminado, eu estou com muitas ideias. Faz lá, né, as perguntas e na testagem a gente vai vendo, ou então alinhando e ajustando essas perguntas, tá? E aí, caminhando para o final, né, já extrapolando aqui o nosso tempo, né, eu programei 20 minutos, já estamos com 21 e 35. O formato e layout, tá, gente? Que é uma prática de dividir o questionário em partes, o que é importantíssimo na pesquisa de mercado e para nós, gente, da academia, mais ainda, tá? Então, vinculem, isso aqui é uma regra que eu não deveria nem dizer, né, que é uma regra de ouro, vinculem os objetivos às perguntas. Então, o leitor, de repente, ele nem precisa saber disso, a gente coloca discretamente na estrutura, ou então nem coloca no questionário. Mas para nós precisamos ter essa orientação, tá? De dividir o questionário em partes. Tá? Então, nós podemos associar essas partes aos objetivos, enfim, usem a criatividade, tá? Vamos ter o cuidado de enumerar essas perguntas, né? Vamos ter o cuidado de pré-codificar, e aí os questionários também precisam ser numerados numa sequência lógica, tá bem? E a reprodução, né? Nós temos que ter o cuidado e o zelo de trabalhar esse questionário com qualidade, um questionário limpo, organizado. Se for imprimir em um papel de qualidade, né? Num tamanho de letra bom, não adianta a gente vir aqui economizar e cortar o papel, reduzir a letra para colocar no tamanho 8 para economizar, tá? Então vamos ter qualidade no nosso trabalho. Tá, e aí quando a gente tiver muitas páginas, né, eu coloco em formato de folheto grampeado, isso é uma dica também muito boa, né? E aí em uma única página vamos trabalhar as perguntas, né? Ou distribuídas em páginas duplas, enfim. Quando for usar colunas, né? Vamos trabalhar as colunas devendo usar colunas verticais de resposta para as perguntas individuais. Muitas vezes as grades, gente, elas servem para dar um efeito organizativo, então vamos cuidar dessa demanda do layout. E o pré-teste, gente, é a arte, né? De que nós temos de testar o questionário mesmo, é uma pequena amostra dos entrevistados, né? Para ver a qualidade, para identificar ou eliminar possíveis problemas potenciais, tá? Isso nós vamos voltar e conversar em seguida com mais calma sobre o pré-teste. O que nós tínhamos que conversar hoje do questionário era isso, né? Como obrigação e como entendimento da nossa aula de hoje. E eu vou postar a nossa atividade EAD, gente, que é a elaboração do questionário, tá? Então, até amanhã, domingo, né? Eu prorroguei o prazo, tá? Dia 1º de novembro eu prorroguei o prazo da nossa aula, certo? O prazo da nossa aula não, desculpe-me. O prazo da inserção da atividade, que é introdução e referencial teórico, e aí eu vou postar hoje a atividade que já é a demanda do nosso questionário, tá? Então, muito feliz porque nós estamos conseguindo caminhar, né, nessa lógica, nessa sequência, e caminhando já para irmos a campo, tá? Então, tenha um bom dia, excelentes estudos, e aí eu fico à disposição, por gentileza, em caso de dúvidas, não fiquem com elas, tá? Manda lá uma mensagem, a Renata está intermediando o nosso contato,
e eu já estimo bons estudos desde já, tá? Até mais.